Bom dia, pessoal. Eu estou trazendo esse vídeo para trazer para vocês alguns dos encaminhamentos que nós vamos ter ao longo desse semestre com a disciplina de estágio supervisionado 2. Eu vou fazer isso aqui, tentar fazer isso aqui de uma maneira um pouco resumida, né, para que fique bem claro e objetivo. Quais são os nossos caminhos, né, para o bom andamento da disciplina de estágio supervisionado 2. De início, eu queria trazer para a ementa do curso, né, do curso de estágio supervisionado 2, de acordo com a resolução do estágio supervisionado e com o projeto pedagógico do curso. Então, o propósito da disciplina do estágio supervisionado 2 é trazer reflexões em torno dos primeiros manuais de sociologia, bem como acerca do currículo de ciências sociais no Brasil e em Alagoas. Eu sei que vocês já têm umas leituras iniciais, né, sobre esse currículo de ciências sociais, mas a ideia aqui é que a gente aprofunde todo esse material, né. O projeto pedagógico do curso também ressalta que seja importante trazer uma discussão em torno dos desafios postos ao planejamento das aulas de ciências sociais, né, ou seja, como apresentar esses conteúdos, né. Então, além disso, trazer uma discussão sobre ciências sociais e senso comum na sala de aula, né, como a gente fazer esse debate, articulação entre material didático e os planos de ensino, observação do planejamento de um professor de sociologia e sua execução, desenvolvimento e execução de um primeiro plano de aula, primeiras aulas a serem realizadas juntos às escolas. Se vocês começaram a ler o texto, né, dos dois fichamentos que eu solicitei a leitura, você já tem uma ideia que o estágio ele funciona como uma espécie de residência, né? O aluno de medicina, quando está naquela fase final do curso, ele faz o que a gente chama de residência, porque ele praticamente fica internado no hospital, né? Aprendendo ali como se dá, né? Na prática, né? Aquilo que ele aprendeu na teoria, né? No nosso caso, a gente pode dizer que é algo semelhante, né? Porque o momento do estágio é o momento que vocês também estão ali internados, né, ou residentes na escola, não de uma maneira intensa, né, 24 horas a semana toda, mas é importante que vocês tenham uma rotina de acompanhar um professor e duas turmas, pelo menos, né? Semanalmente vocês assistirem às aulas dessas duas turmas, né? E estarem acompanhando o professor, não só no momento da aula, mas também no momento extra-sala, né? Vocês estarem fazendo esse momento do estágio, né? Disso que a gente aqui está comparando com a residência, no todo da escola, né? Para que de fato vocês vão se aproximando da dinâmica da escola, de como funciona e se familiarizando com o contexto escolar. A gente vai aprofundando essa questão do estágio aos poucos, né? Mas para quem acompanhou e leu os textos que eu disponibilizei na semana passada sobre estágio, eu creio que isso já tenha dado uma ideia, né, de como funciona. Aqui a gente ressalta os atores, a instituição e as instituições que estão vivenciando esse contexto de estágio, né? O professor orientador, no caso, sou eu, né, que estou aqui acompanhando vocês com esse plano de estágio 2, representando a universidade, o professor supervisor, que é o professor da instituição de ensino, né, que é aquele com quem vocês vão se relacionar e aprender no acompanhamento das aulas, né? E aí coloco vocês, os estagiários e os estudantes, como um meio do caminho aí, né, entre a universidade e a escola, né? Então esses são os atores e as instituições que estão nesse contexto do estágio, que fazem parte desse contexto do estágio. Para o bom andamento da nossa disciplina, eu coloquei aqui como objetivo, nos dois módulos, tendo em vista que a nossa disciplina vai no semestre inteiro, né? Ela se iniciou agora na última semana de setembro e vai até o dia 4 de março, se eu não me engano. Depois essas datas eu vou expor para vocês de uma maneira mais clara e através dos tutores. Mas o que é importante a gente ter em mente é como vai funcionar essa disciplina de estágio. Então,
nesse primeiro momento, como eu já falei, o mais importante é o encaminhamento de vocês para as escolas, né? Então, o estágio funciona primeiramente com vocês indo à escola acompanhando 2 turmas de um professor de sociologia atuando, né, no ensino médio. Para além disso, aqui na nossa plataforma, semanalmente a gente vai ter que, vocês vão me apresentar fichamentos, né, de acordo com textos que eu já coloquei na pasta e que vocês, a partir da unidade 3, vocês vão escolher os textos para a produção dos fichamentos. Esse é um fichamento que é para vocês também, né, para que vocês possam consultar no momento que vocês precisarem, que já estiverem atuando como professor. Então, esse fichamento é para mim, mas é para vocês também manterem já guardado uma pasta para possíveis consultas posteriormente, né? Além da produção dos fichamentos, eu quero que vocês me apresentem também relatos de vivência, né? Ou diário de campo da escola. E o que são esses diários de campo da escola, esses relatos de vivência? Eu quero que vocês me apresentem, né, em forma de texto, aquilo que vocês estão vivenciando na escola, né? De uma maneira que eu possa até visualizar, né, e ver tudo aquilo que vocês estão vendo, né? Então é um momento também de vocês trazerem aí os desafios, as angústias, as dificuldades e também as observações que vocês, né, estejam fazendo nesse contexto. Então, é um retorno muito importante, né, que vocês têm que estar trazendo para a gente, para que a gente possa entender como está acontecendo esse estágio, tá? Mas no dia 4 de dezembro, né, eu vou pedir que vocês produzam, né, o que eu estou chamando aí do primeiro relatório, o relatório do módulo 1, né, que vai ser uma sistematização dos textos lidos na produção dos fichamentos com as vivências, né? Então é um momento que vocês vão relacionar aí essas duas coisas, né? Sistematizar, né? E como vocês já devem saber, no final da disciplina, no final do estágio, vocês vão ter que produzir um relatório do estágio, né? Então, esse relatório do módulo 1 seria um modo também de facilitar o trabalho de vocês, vocês já trazendo aí uma primeira parte desse relatório, né? No módulo 2, no módulo 1 a gente vai focar no ensino de ciências sociais em Alagoas, né? Então, tentar trazer as especificidades e particularidades do contexto de Alagoas para o ensino de ciências sociais. No módulo 2, a gente vai focar na questão do currículo, né? O currículo de ciências sociais para o ensino médio. Então, a gente vai trazer, de novidade, eu posso dizer que a gente vai trazer o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular, né? Que já está entrando em voga aí com essa possível reforma do ensino médio. Então, acho importante a gente já se aproximar da Base Nacional Comum Curricular. Eu vou trazer vídeos, né? E o conteúdo e debates também sobre essa base, para a gente já ter uma ideia de qual o conteúdo que aparece nela, né? Então, nesse módulo 2, a gente também vai começar a pensar a produção de planos de aula, tá? De maneira ainda introdutória, modesta. Eu boto produção de aulas completos, porque a ideia é que vocês tragam a bibliografia, né? O que vocês estão precisando discutir na aula e qual é a bibliografia que está inspirando, qual é o conteúdo, e assim também como uma avaliação, né, do conteúdo. E que se continua também com os relatos de vivência, né, esse diário de campo, e a produção do relatório final, que é parte do relatório do módulo 1, que vocês vão adicionar também esses relatos de vivência e a sistematização dos textos na produção desse relatório final. Então, para resumir, essa é a apresentação da disciplina e a maneira como a gente vai se organizar. E qualquer dúvida, qualquer questão, é só entrar em contato comigo ou com os tutores. Bom trabalho!